Nós continuamos nesse novo ano, ainda na nossa série sobre avivamento. Nós temos caminhado desde o início de novembro aqui na igreja, refletindo sobre esse tema, cuja urgência é enorme para nós e no nosso tempo. E nós temos refletido sobre esse tema à luz da Bíblia durante todas essas semanas. E já há algumas semanas nós estamos focados no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia nessa passagem, Atos capítulo 2, e nós temos refletido desde o último domingo sobre a vida de uma igreja avivada. Como é a vida de uma comunidade debaixo do impacto da vinda do Espírito Santo, o impacto de um avivamento. E nós refletimos juntos na semana passada sobre o versículo 42 de Atos capítulo 2, e hoje eu te convido a ler comigo o versículo 43. É o texto que nós vamos refletir nessa manhã. Diz assim, Atos capítulo 2, verso 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Senhor, nessa manhã especial, nesse encontro tão bonito do teu povo contigo, nós te pedimos nesse instante que o Senhor faça aquilo que de fato só a tua palavra viva pode fazer. Produzir vida dentro de nós, levar o nosso coração para aquele lugar de encontro com o Senhor, de modo que, apesar de mim, com todas as minhas limitações enquanto prego, e apesar dos meus irmãos, com todas as suas limitações enquanto escutam, o teu Santo Espírito nos fale ao coração, de modo que seja para nós inquestionável o fato de que o Senhor nos reuniu nesta manhã para nos falar ao coração por tua palavra. Então nos ensina, Senhor, nos corrige, nos inspira, nos coloca de pé, realiza em nós tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida nesse tempo, para que nós estejamos alinhados com o teu propósito, com a tua vontade, com o teu querer, para que vivamos para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, primeiro domingo de janeiro, e todo começo de ano carrega consigo muitas expectativas, não é? A gente teve aqui, inclusive no dia 31, uma noite memorável. Tivemos um culto maravilhoso de Réveillon aqui, uma ceia farta, uma celebração ao Senhor, um tempo de oração, de louvor, de palavra de Deus, que foi muito especial. E naquela noite nós falávamos aqui um pouco sobre essa expectativa que fica no coração da gente, que quando o número do ano parece que muda, o sentimento parece que muda, não, de fato o número do ano muda, parece que o nosso sentimento pessoal se renova também. Olha, mudou o ano, são novas coisas, novos objetivos, como se a vida desse um reset e a gente fosse de fato iniciar novos projetos, um novo ânimo, uma nova expectativa. E todo começo de ano carrega consigo essas expectativas. E mesmo aqueles que não estão habituados a fazerem listas, sabe, aquelas listas e aquelas resoluções que muitas pessoas fazem, às vezes, na virada de 31 para dia 1º, né? Me matricular na academia. Aí a pessoa percebe que dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano, é uma sexta-feira, ela já pensa, não, sexta-feira não é a hora de começar a academia, não é hora de começar a dieta, mas a pessoa vai fazendo as listas, cuidar da saúde, ler mais livros, fazer um novo curso, viajar com a família. Mesmo aqueles que não fazem essas listas de resoluções, carregam perguntas no coração, quando o novo ano chega. Perguntas como, o que será de 2026? O que tem reservado para mim nesse ano? O que eu posso esperar desse ano? O que eu preciso mudar na minha vida nesse ano?
O que precisa mudar na minha rotina? O que precisa mudar nos meus hábitos? O que precisa mudar na minha casa? O que precisa mudar na minha relação com Deus e na minha relação com a igreja de Deus? São perguntas que carregamos no coração. O que realmente importa daqui para frente? Porque quando o ano novo chega junto com ele a percepção de que a vida da gente também está passando. Inevitavelmente os anos estão avançando. E quando a vida passa, quando os anos avançam, a sabedoria pede de nós mais prudência nessa reflexão. O que realmente importa? A que coisas de fato eu vou me dedicar daqui para frente? Janeiro tem esse efeito. Janeiro nos faz pensar na direção que daremos para a vida. Janeiro nos faz pensar nas prioridades que nós iremos de fato nos dedicar. E isso vale também, e talvez valha especialmente para a nossa vida como discípulos de Jesus e para a nossa vida como igreja do Senhor também. Porque quando um ano novo começa, nós somos levados a pensar em novos projetos, nós somos levados a pensar em novas estratégias, em uma nova agenda, em alguns ajustes. E aí talvez como discípulo de Jesus você pense, bom, talvez eu procure fazer esse ano algum curso assim, teológico, talvez online, tem muitas ofertas para que eu possa me aprofundar um pouquinho mais no conhecimento da Bíblia, no ano de 2026, olha, eu acho que eu vou participar, vou ajustar a minha agenda para que eu participe, enfim, de um pequeno grupo no meio da semana da igreja, para me envolver mais com as pessoas, para ser uma bênção na vida de alguém, para ser abençoado pelos outros também. Mas esse texto de Atos, no capítulo 2, confronta a gente com algo mais profundo do que isso. Esse texto nos ensina que antes de pensar em novos planos, Deus nos chama para recuperarmos antigas verdades. Antes da gente se preocupar com projetos novos, planos novos, ideias novas, Deus, mesmo nesse início de ano, nos chama para recuperar antigas verdades. Antes de ajustes exteriores da nossa vida, Deus nos chama e pede de nós transformação interior. Porque se as coisas não mudarem do lado de dentro da nossa vida, se as coisas não mudam naquele lugar que é a sede dos nossos afetos, o nosso coração, qualquer mudança exterior será irrelevante. Agora, quando as coisas são transformadas dentro da gente, sobretudo aquelas transformações que só o Espírito de Deus pode operar, e nós devemos buscá-lo para isso, de fato as transformações exteriores também serão relevantes. Na semana passada nós vimos aqui que uma igreja avivada é marcada por uma devoção radical. Lemos o verso 42 que diz que aqueles discípulos reunidos, aqueles que se converteram naquele início da igreja cristã, se dedicavam unanimemente à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era uma devoção intensa, era uma devoção radical, eles se importavam com tudo aquilo que Deus se importava, e eles queriam conhecer mais profundamente a Deus, eles queriam conhecer mais profundamente a palavra de Deus, eles queriam viver mais profundamente como povo de Deus, eles queriam mais instantes de comunhão com Cristo no centro. E hoje o texto do versículo 43, dá um passo a mais, porque Lucas, autor aqui do livro de Atos, mostra não apenas o que aquela igreja fazia, se dedicando à doutrina dos apóstolos, se dedicando ao partir do pão, à comunhão e às orações, mas ele mostra também o que aquela igreja experimentava como resultado do que estavam fazendo. Qual é o resultado na vida de uma comunidade que se aprofunda na palavra de Deus? Qual é o resultado na vida de uma comunidade que se dedica intencionalmente ao partir do pão e à comunhão, tendo então um sentimento de pertencimento a uma família, não apenas aquele coleguismo educado que nos faz cumprimentar as pessoas que sequer sabemos o nome nas manhãs de domingo, mas um senso de pertencimento de fato à vida um do outro, como pessoas, embora diferentes, unidas pela obra da cruz,
unidas na família da fé? Qual é o resultado prático na experiência de uma comunidade que se dedica à oração, como aquilo que coloca eles em contato com Deus, em comunhão com Deus? Lucas responde aqui, no versículo 43 de Atos 2. Qual era o resultado? O texto começa dizendo: todos estavam cheios de temor. A gente vai entender melhor o que é essa palavra daqui a pouco. Mas aqui nós encontramos aquela pergunta crucial para esse início de ano que esse texto responde. A pergunta é: o que caracteriza o coração de um cristão quando Deus é o centro de sua vida? Vamos ampliar a pergunta? O que caracteriza o coração de uma igreja quando Cristo é o centro dela? A resposta que a Bíblia nos dá não é euforia. É interessante porque, embora o fato de termos Cristo no centro de nossa vida produza alegria em nosso coração, e euforia e alegria são coisas diferentes, a Bíblia não nos ensina que vamos atravessar a nossa vida, porque Deus é o centro de todas as coisas, sempre com um sentimento eufórico, nunca visitados pelo desânimo, pelas preocupações, pelos transtornos inerentes à própria vida. Não, a Bíblia não diz que o que caracteriza o coração de uma igreja, quando Deus está realmente no centro dela, é a euforia. A Bíblia também não diz que o que caracteriza o coração de uma igreja quando Deus está no centro dela é a ambição por conquistas materiais. Deus é o doador de boas dádivas e a Bíblia ensina isso. Mas a Bíblia vai nos ensinar, especialmente nessa passagem, que aquilo que marca o coração de uma igreja, que quando Deus está no meio dela, não é aquela ambição para que Deus nos conceda ainda mais bens, ainda mais bênçãos que nós podemos quantificar. A resposta que a Bíblia dá a essa pergunta, o que caracteriza o coração de uma igreja quando Deus está realmente no centro dela, é temor. E é sobre isso que o texto nos ensina hoje. Quando o avivamento vem, quando nós estamos debaixo de um verdadeiro impacto de Deus no meio do seu povo, pelo derramar do seu Espírito, o próprio Senhor restaura o temor de Deus no nosso coração e no meio da igreja. E o próprio Senhor manifesta o seu poder no meio do seu povo. Então esse verso que nós lemos nos dá 2 pontos para que a gente reflita nessa manhã, e eu quero compartilhar sobre eles brevemente com você nessa manhã. O primeiro é o que eu chamaria de o ambiente espiritual do avivamento. Qual é o ambiente que a gente percebe num avivamento? O texto diz no início do verso 43, todos estavam cheios de temor. E para entender o que Lucas quer dizer aqui, é importante a gente entender primeiro o que ele não quer dizer com a palavra temor. Porque a gente tem uma ideia negativa desse termo de modo geral. Temor para nós é pânico, medo paralisante. Talvez, tentando aplicar algum conceito religioso, poderia ser aquela ideia de terror diante de um Deus imprevisível. Então eu não sei que ser é esse. Eu não sei o que ele pode fazer, imenso que é o seu poder. Então eu tenho um medo, um pânico de uma aproximação desse Deus. O termo usado por Lucas aqui, traduzido em nossa Bíblia como temor, é a palavra grega phobos. Phobos não é o medo que o escravizado tinha, por exemplo, do castigo do seu senhor. Sabe, aquele respeito ou aquele temor servil? Não era um respeito admirado, era um respeito amedrontado, porque aquele senhor do escravizado tinha o poder de castigá-lo, de puni-lo, de fazê-lo sofrer, de marcar sua pele, de machucar sua emoção, de considerá-lo sub-humano.
o que é característico da escravidão. Não é desse medo que a palavra phobos trata, que é usada aqui na Bíblia. Essa palavra fala daquele respeito profundo e admirado que um filho tem pela autoridade e pelo caráter de um pai amoroso e ao mesmo tempo poderoso. A palavra temor aqui em nada fala de medo, algo que nos paralisa, algo que nos congela e coloca sobre o nosso coração um desejo de não nos aproximarmos de Deus, porque não sabemos o que vamos enfrentar. A palavra temor aqui fala desse respeito profundo, dessa honra admirada que um filho tem pela autoridade de um pai que é amoroso, ao mesmo tempo provedor, ao mesmo tempo poderoso. Portanto, o temor que aqueles primeiros cristãos tinham, e que Lucas descreve aqui para nós em Atos 2:43, era um estado de espanto reverente diante da manifestação clara da glória de Deus e do poder de Deus. Talvez esses cristãos aqui, descritos em Atos 2, cantassem algo semelhante com: quem é este que a criação anuncia como seu Senhor? Quem é esse que os anjos dos céus rendem-lhe glória e louvor? Quem é esse que a morte não derrotou? Quem é esse que a igreja adora e canta? Ele é Deus acima dos anjos. Ele é Deus acima dos anjos, dos homens. Ele é Deus acima de tudo. Espanto reverente, que faz o coração perguntar: quem é esse cuja glória constrange? Quem é esse cuja glória transforma? Quem é esse? Uma igreja sob o impacto de um avivamento apresenta como característica marcante uma profunda reverência, uma consciência viva da santidade de Deus e uma percepção clara da presença de Deus e do agir de Deus em nosso meio. Isso o avivamento produz: reverência, senso de glória, consciência da santidade, percepção clara da presença de Deus. A igreja em Atos 2 estava cheia de temor, porque ela estava cheia do Espírito do Senhor. Quanto mais cheios do Espírito do Senhor, mais o nosso coração apresenta essa reverência ao Senhor. Quanto mais cheios do Espírito de Deus, mais o nosso coração é impelido a essa pergunta admirada: quem é Ele? Que glória é essa? Que amor é esse? Que bondade é essa? Que poder é esse? Esse, queridos, é um princípio que jamais vai mudar. E a gente precisa ter ele muito claro quando conversamos sobre o tema avivamento. Quando o homem se torna protagonista, e tornando-se então protagonista, o homem procura engrandecer o seu próprio nome, e inevitavelmente Deus se torna pequeno. Sempre que nós assumimos uma tentativa de refazer um projeto Babel, lembra de Babel? Vamos construir uma torre tão grande que toque ao céu e tornemos assim o nosso nome célebre. Nós vamos construir algo daqui para cima, nós vamos chegar ao trono de Deus, nós vamos construir alguma coisa que nos leve, nos faça alcançar o lugar da glória de Deus. Sempre que o homem faz essa tola tentativa, ele se engrandece aos olhos dos outros, mas Deus se torna menor. Deus parece pequeno. O contrário é verdadeiro. Quando Deus é visto como Ele de fato é, em seu caráter santo, majestoso, justo, poderoso,
o homem se torna inevitavelmente humilde. Porque a gente não consegue contemplar a santidade de Deus, a glória de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a majestade real de Deus, e encher o nosso coração de arrogância e vaidade. A gente se apequena. E aí então a gente diz: grande é o Senhor. A gente vai perguntar igual o salmista: quem é o homem para que com ele te importes, Deus? Grande é o Senhor, sublime é o Senhor, majestoso é o Senhor. O avivamento começa quando nós voltamos a tremer diante da grandeza do Senhor, irmãos. E eu sei que às vezes a gente fala sobre um tema que parece distante demais para nós ou para a nossa realidade. E pode parecer de alguma forma uma certa estupidez gastar tantas semanas e tantos domingos falando sobre um mesmo e único tema que parece, repito, tão distante para nós e para a nossa realidade. Mas se há um princípio que nós precisamos aprender, e se há alguma coisa que você poderia desejar para esse ano em sua vida e nessa igreja, se você é parte dela principalmente, é por essa visitação de Deus e por um derramar de uma porção do Espírito que você nunca experimentou antes. Mas saiba disso: quando o avivamento começa quando nós voltamos a tremer diante da grandeza do Senhor. Uma das maiores tragédias espirituais do nosso tempo não é a negação de Deus. Algumas pessoas ainda se preocupam com alguma expressão ateísta na cultura. Alguns pais se preocupam com o envio de seus filhos para as universidades, porque a universidade vai sequestrar a fé do seu filho. Porque na universidade ele vai se deparar com uma narrativa, com um ambiente, com um modo de vida que até então ele nunca viu, tão perto diante dos olhos, e então tememos. E muitos pais dizem: não, prefiro que não vá fazer tal curso, ou prefiro que não vá para tal universidade, pelo ambiente perdido que se encontrará lá, onde Deus é negado, frontalmente negado. Acredite, embora essa seja uma preocupação legítima, a maior tragédia espiritual do nosso tempo não é a negação de Deus. A maior tragédia espiritual do nosso tempo é a banalização de Deus. E negar a Deus, o ímpio nega. Mas banalizar a Deus, muitos crentes estão fazendo. Muitas igrejas estão fazendo. E essa é a grande tragédia do nosso tempo. Nós falamos de Deus com muita facilidade, irmãos. Nós cantamos sobre Deus com muita naturalidade. Nós usamos o nome de Deus com muita frequência. Se Deus quiser, vai com Deus, Deus abençoe, só mesmo Deus, e outras expressões do tipo. O nome de Deus está o tempo todo nos nossos lábios, mas muitas vezes sem nenhum senso de glória, sem nenhuma reverência, sem nenhum assombro por sua presença. Nós banalizamos Deus. Eu já contei isso aqui algumas vezes, eu acho. Me perdoem a repetição se você já ouviu e vai ter que ouvir de novo. Eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito do meu time e sempre que posso eu gosto de estar assistindo a um jogo do Botafogo no estádio. Vou com minha família, levo os meus filhos. E eu, que sou um cara organizado, de modo geral, com tudo na vida, me organizo em dobro em dia de jogo. Isso significa que eu vou chegar no estádio horas antes do jogo começar. Literalmente horas antes. E que no dia do jogo, se eu vou para o estádio, parece que o meu dia inteiro está movido por aquele acontecimento. Eu digo que não posso me atrasar, eu estresso todo mundo em casa porque ninguém pode se atrasar, eu estaciono num lugar determinado, eu me programo tudo, eu sei o que a gente vai comer, a hora que vai ser, a hora que nós vamos chegar no estádio, porque eu quero poder escolher um lugar com calma, e eu quero poder me preparar antecipadamente para o jogo, eu sei contra quem vamos jogar, qual é a escalação do outro time.
quais são os desfalques, quais são as valências daquele outro time, qual o cuidado que o nosso time tem que ter. Isso não adianta de nada, porque eu sequer entro no vestiário para falar com os jogadores. É o técnico que vai fazer isso, é a comissão que vai fazer isso. Mas eu acho que aquilo ali é uma parte importante do meu preparo para estar no jogo. Há toda uma liturgia, há uma reverência que envolve aquilo para mim. E eu vou para o estádio, e eu canto junto às músicas com a torcida. E eu acho que de alguma forma aquilo ali tem um poder anímico sobre o time. Eu canto e eles melhoram, e aí eu canto mais alto. Tem todo um rito, toda uma preparação, quando eu vou a um jogo em que eu posso, recorrentemente inclusive, sair de lá absurdamente estressado, porque todo o meu preparo deu em nada. O jogo foi horrível, o time não performou, a gente perdeu. Se você gosta de futebol, já passou pela experiência que eu passei, você sabe o que eu estou dizendo. Mas eu me preparei para aquilo. Você que vai viajar ainda agora, pelo início do ano, algumas famílias da nossa igreja estão ausentes viajando para fora do país, para outros estados, aqui pelo Rio de Janeiro. Como é que a gente faz quando vai sair para viajar? A gente acorda no dia da viagem e fala assim, vou pegar algumas coisas aqui no guarda-roupa e a gente vai. Ou você se prepara, você faz a lista do que precisa, você checa tudo, se tem hotel, se tem transfer, qual é o horário do voo, que horas você tem que chegar no aeroporto. Não é assim que a gente faz? A gente se prepara. Algumas pessoas ficam tão ansiosas com a viagem que na noite anterior não conseguem dormir. Tensas, preocupadas, agitadas, esperando como é que vai ser chegar. E quando a gente chega, aquela adrenalina boa, né? Então vai para a praia, vai para o mar e se diverte. A gente se prepara. Você já percebeu que o mesmo entusiasmo e o mesmo zelo não fazem parte, quase nunca pelo menos, da nossa rotina de nos encontrarmos com Deus em culto? Você já percebeu que uma manhã de domingo como essa não enche o teu coração na tarde de sábado, em que você diz, cara, amanhã tem culto, e eu quero preparar meu coração melhor para esse tempo. Eu vou dedicar alguns instantes na noite desse sábado, eu vou ler um pouco mais a Bíblia, eu quero me aproximar de Deus com o coração certo, eu quero ter expectativas santas, porque eu vou me encontrar com Deus no meio do povo de Deus. E o que o Senhor não pode fazer pelo seu povo? O que Deus não pode fazer em nosso meio, irmãos, quando nos reunimos em nome de Jesus? Ele pode salvar, Ele pode usar uma manhã dessa de domingo para transformar a vida de alguém para sempre. Ele pode restaurar a dor do enlutado, Ele pode curar o enfermo, Ele pode encher com o Espírito Santo, Ele pode fazer com que uma palavra dita, seja por uma pregação ou por uma canção, remova uma ideia suicida da mente de alguém que ninguém sabia, que estava flertando com esse tipo de pensamento, mas Deus sabia e trouxe aquela pessoa naquele dia para que ela ouvisse o quanto era amada por Ele. E ainda assim, nós nos preparamos para o estádio, nos preparamos para a viagem, nos preparamos para o show, nos preparamos para a confraternização com os amigos, preparamos a roupa, pensando nas fotos instagramáveis que vamos tirar, mas não nos preparamos para o culto ao Senhor. A banalização de Deus é a maior tragédia espiritual do nosso tempo. A igreja de Atos 2 não tratava Deus como previsível. Quando eles se reuniam, eles não se reuniam pensando assim, vamos ver o que acontece hoje, né? Sei lá, de repente Pedro tem uma sacada, ele vai tirar da cartola uma mensagem que, vai dar uma impactada na gente para essa semana aí, a gente vai dar um agito em Jerusalém. Eles não tinham essa leviandade de pensamento. Eles se reuniam conscientes de que o Deus santo, majestoso, glorioso, estava entre eles. Então o ajuntamento deles era solene mesmo, porque eles não estavam diante de uma presença qualquer. Não era uma grande autoridade do Império Romano que se apresentaria no meio deles numa manhã de culto. Não era um grande líder do sinédrio ou da sinagoga que estaria junto com eles num tempo de estudo bíblico. Era o próprio Senhor, que sequer a morte foi capaz de deter, ressurreto e cheio de glória, que estaria no meio do seu povo, recebendo do seu povo honra, glória, louvor e instruindo o seu povo através do Espírito. Então, queridos, o temor do Senhor, ele é restaurado
quando a palavra de Deus volta a nos confrontar, e não apenas nos confortar. É bom que a palavra de Deus nos conforte, mas é necessário que a palavra de Deus nos confronte, para que a gente mude. O temor do Senhor é restaurado quando o pecado volta a ser levado a sério. E veja, não é o pecado do outro, não é a nossa capacidade de olhar para o corrupto que a mídia evidencia e então falarmos ali, olha a consequência terrível do pecado, das péssimas escolhas, do distanciamento de Deus. Não é a questão do pecado do nosso vizinho ser agressivo a nós, é o pecado da gente passar a nos incomodar, o pecado que nós gostamos de justificar muitas vezes, atribuindo à nossa formação, à nossa cultura, ao nosso modo de ser como sempre fomos, a personalidade. O temor do Senhor é restaurado quando a graça de Jesus deixa de ser banalizada, irmãos. Porque é tudo pela graça. Recebemos da parte de Deus tudo de graça, porque nós não pagamos o preço, mas a graça que nos é de graça custou tudo para Deus. Custou a vida do seu filho. E eu não posso banalizar aquilo que custou tanto. O temor do Senhor é restaurado quando a presença de Deus passa a ser buscada com anseio. Eu espero que em janeiro, os que podem, e ao longo de todo esse ano de 2026, você tenha muitos instantes assim de refrigério para o teu cansaço, sabe? Que você faça boas viagens, que você tenha bons momentos com a sua família, que você viva essas coisas pelas quais você tem expectativa da melhor forma possível. Nesse ano de 2026, pessoas queridas vão casar. Nesse ano de 2026, pessoas queridas vão ter filhos. Nesse ano de 2026, pessoas queridas vão fazer viagens que esperavam para fazer há muito tempo. E tudo isso, irmãos, há de ser maravilhoso, belo, vindo da parte de Deus. Mas acredite, nada vai fazer mais sentido para você do que você buscar com anseio pela presença de Deus. A presença de Deus é o sentido da vida. A presença de Deus é o sentido da vida. A gente pode curtir o mundo todo, mas vazios da presença de Deus, continuarmos tão necessitados. Mas pode ser que 2026 guarde algumas privações para você, seja de ordem econômica, de tempo, de saúde, enfim. Se você tiver a presença de Deus, absolutamente nada estará faltando para você. A segunda coisa que esse texto nos ensina não é, portanto, apenas o ambiente espiritual do avivamento, que é esse temor de Deus, essa reverência, esse tremor diante da glória de Deus, mas o texto também nos ensina a respeito do poder como consequência desse temor. Lucas faz questão de organizar o versículo com cuidado, você percebeu? Ele começa: todos estavam cheios de temor e, portanto, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Você percebe que há uma ordem aqui? Primeiro, o temor. Depois, o poder. Primeiro, a honra a Deus. Primeiro, a consideração e a não banalização de Deus na vida. Depois, sinais e maravilhas que o próprio Deus opera no meio do seu povo. E isso é fundamental, irmãos, porque o poder não vem para ser um substituto do temor. O poder de Deus vem sobre o povo de Deus para confirmar a presença dele em nosso meio. Quando testemunhamos das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus, da cura que Deus opera, das transformações que Deus realiza, estes são sinais da presença dele no meio de um povo que honra o seu nome, que teme o seu nome, que treme diante de sua presença. Os sinais não eram o centro de atenção daquela igreja, de Atos 2. Eles não estavam correndo atrás de mais sinais e de mais maravilhas. Os sinais não eram o centro, Deus era o centro
Eles não buscavam as experiências, eles viviam diante de Deus. E as experiências eram consequência desse relacionamento com Deus. Quando Deus é o centro, Ele age no meio do seu povo de forma soberana. Ele age no meio do seu povo de forma livre, santa e extraordinária. Existem situações em que muitas vezes nós avaliamos a nossa vida apenas pela lente do previsível e do ordinário, não é? A gente diz assim, a matemática é simples. Se fizer assim, o resultado é esse. Sempre foi assim que aconteceu. O caminho ordinário é esse. Só que Deus é o Deus do extraordinário. Deus é o Deus que pode reverter a lógica da nossa previsão e fazer coisas que são surpreendentes. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é livre, Ele é todo-poderoso, Ele faz tudo o que lhe apraz. E quando nós temos temor diante de Sua presença e buscamos a Ele com anseio, nós começamos a ter os olhos abertos e desimpedidos para ver com mais clareza os Seus sinais e as Suas maravilhas. Então, irmãos, nós precisamos desse equilíbrio bíblico. Nós cremos e devemos crer na ação sobrenatural de Deus. Nós cremos e devemos crer e buscar os dons do Espírito de Deus. Nós cremos e devemos crer que Deus continua agindo hoje, que Ele é o mesmo, tem o mesmo poder, a mesma glória. Mas nós não buscamos nem devemos buscar o poder de Deus separado do caráter de Deus. Nós não buscamos nem devemos buscar as maravilhas de Deus em nosso benefício, mas em desapego ao ser de Deus. Nós não buscamos nem devemos buscar sinais sem submissão. Deus, permita-me ver as tuas maravilhas. Senhor, faz um milagre. Mas em tempo algum nosso coração pergunta: Senhor, o que o Senhor pede de mim? O que o Senhor espera de mim? Eu quero me curvar diante da tua vontade, para que em minha vida se cumpra o teu querer. Nós buscamos a Deus, mas não devemos buscar as experiências com Deus sem o arrependimento. O avivamento não produz uma igreja obcecada por manifestações, irmãos. O avivamento produz uma igreja reverente em sua devoção ao Senhor. Deus continuará se manifestando no meio do seu povo. A gente não precisa ir muito distante. Nós podemos fazer memória da nossa própria história aqui nesse lugar. Muitas famílias aqui nesse lugar hoje não seguram mais apenas no colo, porque essas crianças cresceram, mas têm em seus lares verdadeiros milagres, como filhos e filhas. Pessoas que não podiam gerar, pessoas que ouviram uma previsão médica desanimadora quanto ao neném que carregavam no ventre, e a despeito de todos os desafios, com a oração, viram Deus agindo prodigiosamente. Há pessoas nessa comunidade que viram o agir de Deus transformando seus lares. Homens que sabem exatamente de que contexto foram arrancados, de que contexto de comportamento, de que tipo de formação de masculinidade receberam e que foram transformados, não apenas por uma boa e paciente esposa, mas por um bom e gracioso pai que derrama do seu espírito e muda a condição. Isso é milagre, irmãos. A santificação é milagre. Algumas pessoas aqui têm testemunho em sua própria vida de curas, libertação de enfermidades, fadadas que estavam ao pior, e Deus lhes concedeu vida. Algumas pessoas nessa igreja
E eu não falo aqui como alguém que está tentando adivinhar, eu falo aqui como alguém que senta e conversa com as pessoas dessa igreja. Algumas pessoas dessa igreja, em muitos momentos, ou em duros momentos da vida, pensaram ter chegado no limite das suas próprias forças. Consideraram firmemente dar cabo da vida, porque não havia mais esperança de nada. Porque foram deixadas, ultrajados, tiveram seus tapetes puxados e caíram num tombo que parecia não haver mais possibilidade de se reerguer. Deus as colocou de pé de novo. E hoje elas sonham, hoje a vida que seguiu, e hoje elas podem dizer, como diz o salmista: foi bom ter passado pela tribulação, pois assim eu conheci o teu caminho. Deus continua realizando, irmãos. Deus continua agindo, mas a igreja, o avivamento não produz uma igreja obcecada pelas manifestações. Ele produz uma igreja reverente em sua devoção ao Senhor. Algumas aplicações para o nosso coração, na verdade, algumas perguntas que Atos 2:43 nos faz hoje. O que define a nossa relação com Deus? Como você pode definir a sua relação com Deus? Descaso ou reverência? Essa é uma pergunta importante e ela é boa de ser feita no primeiro domingo desse ano, porque você pode avaliar como tem sido a minha relação com Deus até aqui, mas o que será dessa relação agora, a partir daqui? Descaso ou reverência? Você trata com descaso tudo que envolve a vida cristã? Você trata com descaso tudo que envolve Bíblia, oração, vida de comunidade, vida de igreja? Tudo que envolve rotina cristã pode ficar para depois? Vou fazer um plano de leitura anual da Bíblia. Quantas vezes você tentou começar? Quantas vezes você terminou? Vou participar de um pequeno grupo para que eu tenha um discipulado, para que eu aprenda mais da palavra, para que eu seja ali uma bênção na vida de alguém, pessoas sejam uma bênção na minha vida, e eu vou priorizar isso na minha agenda. Quanto tempo durou a força dessa vontade? Como você define a sua relação com Deus? Descaso ou reverência? Nós entramos na presença de Deus com atitude indiferente ou com santo temor? Quando você sai de casa num domingo de manhã e vem para um lugar como esse, entra aqui nesse auditório, o que move o teu interior? Como você faz esse movimento? É uma atitude indiferente, protocolar, religiosa? Eu vou porque eu preciso ir. Deus pode ficar um pouquinho aborrecido se eu não aparecer na casa dele no primeiro domingo do ano. Mas depois você está pensando no shopping, no almoço, na praia, em qualquer outra coisa? Ou você se aproxima de um tempo como esse com santo temor, como quem sabe que basta uma palavra de Deus para grandes transformações acontecerem? A nossa oração, o nosso culto e a nossa vida refletem a consciência da santidade de Deus. Quando oramos como quem tem a consciência de que está diante daquele a respeito de quem anjos, querubins e serafins declaram incessantemente ser santo, santo, santo. Quando oramos, temos a consciência de que oramos para aquele que concedeu uma visão a Isaías, o profeta do Antigo Testamento, que quando viu a glória do Senhor, disse: ai de mim, porque vou morrer, porque sou um homem pecador, tenho lábios de pecado, e os meus olhos viram o Senhor. Ou oramos com menor expectativa e senso de honra do que quando conversamos com um amigo? Talvez o maior ajuste que precisamos fazer nesse novo ano não seja primeiro na nossa agenda. É sempre bom ajustar a agenda. A gente começa a tirar um monte de besteira ali, que vai ajudar a gente a viver melhor. Mas eu não estou aqui para ajudar você a ter uma rotina de vida melhor. Tem pessoas mais capazes do que eu para te ajudar nisso.
Mas eu acredito que talvez o ajuste mais importante que precisamos fazer primeiro na nossa vida, nesse novo ano, é na postura do nosso coração. Como eu falei no início, transformações exteriores que não são movidas por uma transformação interior do coração, elas têm um efeito muito pequeno. A gente precisa primeiro da transformação que o Senhor produz em nós. O temor do Senhor não é um medo que nos afasta de Deus. Deus quer a gente perto, não longe. O temor do Senhor é aquilo que nos aproxima de Deus da maneira correta. O temor do Senhor é aquilo que nos aproxima de Deus e nos permitirá ver as suas maravilhas e os seus sinais. Eu quero, irmãos, e Deus sabe disso. Deus conhece as minhas orações. Eu quero muito nesse ano testemunhar das maravilhas e dos sinais de Deus na minha vida. Mas mais do que as maravilhas e os sinais do poder de Deus, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Eu quero temê-lo mais. Eu quero que o meu coração trema mais diante dele, que eu seja mais convencido do senso de glória que é estar em sua presença, e eu me curve mais perante ele, porque ele é digno disso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, essa seria uma boa descrição para a nossa vida e para a nossa igreja nesse início de ano. Que o Senhor olhasse dos céus para nós e pudesse dizer a nosso respeito aquilo que Lucas disse a respeito da igreja em Atos 2:43. Todos estavam cheios de temor e muitos sinais e maravilhas eram feitos no meio deles. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quando o nosso coração está muito mais apático do que aquecido, muito mais curvado, prostrado, do que posicionado diante do Senhor. Senhor, avivamento é algo que a gente só pode desejar, mas a gente não pode fabricar. Então nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós. Nós te pedimos, Deus vivo, conceda a nós uma visão clara da tua glória. Não seremos mais os mesmos, porque ninguém que contemplou a glória do Senhor permaneceu igual. Concede, Espírito Santo, ao nosso coração esse temor que nos torna reverentes à tua presença. Concede-nos, Senhor, ao nosso coração esse anseio por mais de ti, mais comunhão, mais intimidade, mais fidelidade ao Senhor. Estamos diante de um novo ano, Senhor, e não há mágica alguma nesse início de ano, Senhor. A vida tem o potencial de seguir do mesmo jeito ou até pior. O que pode tornar nossa vida diferente é aquilo que o Senhor pode fazer entre nós, se o nosso coração se abrir. Então eis aqui a nossa vida, Senhor. Nos ensina a ter um coração faminto e sedento por Ti. Nos ensina, Senhor, a discernir o anseio da nossa alma, que não é por coisas, mas é pelo Senhor. E nos permita, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nesse ano, para cada família aqui nessa manhã representada, nessa igreja, como uma comunidade, nos permita ver os teus sinais e as tuas maravilhas, Senhor, em nome de Jesus. Sobre os lares que vão se formar, Senhor, sobre as famílias que vão se formar nesse ano, Senhor, os teus sinais e as tuas maravilhas, Senhor, para além das expectativas do coração humano. Senhor, sobre a vida daqueles que acusaram o golpe de algo que aconteceu no passado,
e tem a sensação de que nunca mais viverão a mesma devoção ou a mesma alegria no Senhor, que esse seja um ano de sinais e maravilhas do Senhor, surpreendendo as baixas expectativas do coração humano. Senhor amado, sobre aquele que sofre a angústia, lidando com o aperto da vida, lidando com as dores do corpo, Senhor amado, que seja um ano de sinais e maravilhas, em que o teu poder opera, transformando, gerando cura, libertação, transformação, em nome de Jesus. Mas que sobre tudo, Senhor, o Senhor não encontre em nós corações famigerados por manifestações e sinais, mas corações famintos pelo Senhor, corações curvados em reverente devoção ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.